Aqui está o momento crucial do famoso e terrível acidente de Ayrton Senna. A coluna de direção se quebra. Senna não consegue mais controlar seu carro e se choca contra o muro da curva Tamburello a uma velocidade de mais de 300 km por hora. Hoje, com animações 3D inéditas feitas por nós, mostramos tudo o que aconteceu nos últimos instantes antes do impacto. 1º de maio de 1994. Senna acaba de iniciar a 7ª volta. Ele está na liderança do Grande Prêmio de San Marino. O monoposto viaja a mais de 300 km por hora, quando, na entrada da curva Tamburello, a coluna de direção cede. O carro sai de sua trajetória e se choca contra o muro de concreto a mais de 300 km por hora. Não foi o impacto em si que matou Senna, mas vejam, um pedaço da suspensão da roda dianteira direita se quebra e vai, infelizmente, cravar-se incrivelmente no capacete do piloto brasileiro. Foi justamente aquela trajetória absurda e aquele pedaço de suspensão direcionado ao seu capacete, naquele exato instante, que matou Senna. A história da coluna de direção tem bastidores. Às vésperas do GP de San Marino, em Imola, Senna pediu uma modificação na direção, pois o cockpit do carro, uma Williams, seu primeiro ano com a equipe, era muito estreito. Tão estreito que ao girar o volante, os nós dos dedos roçavam literalmente na carroceria, o que, segundo o próprio piloto, prejudicava bastante seu desempenho. Ele pedia há tempos uma modificação e, finalmente, antes daquela corrida, a equipe propôs como solução alongar a coluna de direção. Os técnicos serraram a coluna ao meio e inseriram uma peça adicional de diâmetro ligeiramente menor. Essencialmente, alongaram a coluna para que o volante ficasse um pouco mais para fora e ele não roçasse mais os nós dos dedos. A quebra ocorreu exatamente no ponto da solda. Uma solda feita com material menos resistente, como ficaria provado no processo judicial. As duas provas principais usadas para demonstrar que foi a quebra da coluna que causou a saída de pista de Senna são a telemetria do carro, dados registrados pelas centrais eletrônicas durante a corrida, e a câmera on-board de Senna, onde um movimento anômalo do piloto é atribuído à quebra da direção. Vamos analisar esses dois elementos, começando pela telemetria. A telemetria gera uma espécie de traçado, como um eletrocardiograma do carro durante a corrida. Os principais parâmetros são representados por curvas, velocidade, frenagem, aceleração, desaceleração, etc. Agora vamos ver em detalhe a telemetria dos últimos instantes antes da batida. No eixo horizontal, temos o tempo em segundos. Apenas 2 segundos estão representados neste gráfico, do segundo 11 ao 13. Começa no 11, porque são 11 os segundos desde que Senna iniciou a 7ª volta. Até o segundo 11, tudo normal. A curva azul acima é a linha de velocidade. No segundo 11, ao entrar na curva do Tamburello, a velocidade era de mais de 300 km por hora. A linha vermelha é a borboleta, acelerador. Quando está plana, significa que está no fundo. Quando cai verticalmente, significa que o pé foi tirado. No segundo 11, Senna está acelerando normalmente, sem anomalia.
anomalias. Agora examinamos no mesmo momento os dados da direção que correspondem à curva verde e à curva azul escura. Precisamente, a linha verde indica a pressão hidráulica da direção. A linha azul indica a força aplicada ao volante. Para que vocês entendam como essas linhas funcionam, se eu aplico uma força ao volante girando-o para a direita ou para a esquerda, a pressão hidráulica aumenta, porque ao girar, estou aplicando pressão. Vamos avançar um pouco até o segundo, 11,3. Portanto, 3 décimos de segundo depois. Aqui a telemetria revela a primeira anomalia. A linha da borboleta, portanto do acelerador, despenca para 50% da sua abertura total. Significa que Ayrton levantou repentinamente o pé do acelerador até a metade. O carro está desacelerando. E isso já é uma situação totalmente incomum. Totalmente incomum naquele ponto do circuito, porque naquele ponto do traçado, na curva do tamburello, não se desacelera, faz-se em cheio. E imagina-se Senna, talvez o maior piloto da história, não faria em cheio. E digo, fazia em cheio, porque o traçado foi alterado depois de 1994, inserindo 2 curvas justamente para reduzir a velocidade naquele trecho. Por que Senna levantou o pé repentinamente? O que aconteceu naquele momento? Pois bem, vamos olhar as outras curvas, porque a resposta está aqui. A pressão hidráulica da direção começa a cair. Apesar de a linha azul escura indicar que o piloto ainda está aplicando uma força. Ou seja, Senna ainda estava girando. Porém, enquanto isso, a pressão da direção havia caído 2 décimos de segundo depois. Portanto, estamos no segundo 11,5. Olhem o que acontece. A borboleta, portanto a linha vermelha, despenca a zero. Senna levanta completamente o pé do acelerador. A velocidade também cai de repente. Senna está freando para reduzir exatamente a velocidade, mas o carro provavelmente já está fora de controle. No segundo 12,3 a central eletrônica está fora de uso. Depreende-se isso pela linha da pressão hidráulica literalmente enlouquecida. Sinal de que o carro já é ingovernável. A velocidade no segundo 12,3 não é a real, porque os sensores já estão em colapso. Tudo se apaga no segundo 12,8, ou seja, o momento do impacto. Para ter o quadro completo da dinâmica, esses dados de telemetria foram então sincronizados com os vídeos da corrida digitalizados e tratados pelo Cineca, o principal centro de cálculo italiano. Em particular, foram examinadas 3 perspectivas. A filmagem da câmera on-board de Schumacher, que naquele momento estava logo atrás de Ayrton Senna, a da visão externa do tamburello, e a câmera on-board de Ayrton Senna. Esta última perspectiva revelou-se determinante, porque depreende-se justamente em correspondência com a primeira anomalia da telemetria, um movimento anômalo do volante. As investigações se concentraram no movimento do botão amarelo. O botão amarelo descreve uma circunferência de 83 milímetros. Enquanto Senna começa a percorrer o tamburello, girando portanto à esquerda, vê-se que esse ponto amarelo sai da sua trajetória típica, abaixando-se para a direita de maneira totalmente incomum, sinalizando, portanto, algo de anômalo, ou seja, a fratura da coluna de direção. Com isso, muito obrigado por nos acompanhar até o fim deste vídeo. Até a próxima, sempre aqui com as ciências no dia a dia. Tchau!